Olá pessoal, aqui é a Kézia do Hebraico Sem Segredo. Quanto tempo que a gente não aparece por aqui, mas estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico e hoje nós vamos falar sobre um verbo muito especial, לקחת. לקחת. Você já conhece esse verbo? Você já ouviu falar nele? Você já conjugou ele? Você já aplicou ele numa frase? Mas a pergunta é, você sabe definir qual é o real significado, a tradução desse verbo? Não sabe? Então no vídeo de hoje você vai aprender a conhecer, se você não conhece, este verbo e vai aprender todos os possíveis significados para ele. Vamos lá? Há uns vídeos atrás, no nosso canal no YouTube, a gente fez uma mini aula falando sobre verbos, né? Que podem ter mais de um significado dependendo do contexto onde ele é aplicado, né? Então, é uma palavra que pode ser aplicada em diferentes contextos e assim ele ganha vários significados, vários sentidos diferentes que pode ser aplicado numa linguagem do dia a dia. Só para você ter uma noção, para a gente recapitular aqui, para você entender o que eu tô querendo dizer com isso, vamos aqui no português primeiro, antes da gente passar para o hebraico. Eu vou te dar um exemplo de um verbo bem comum que a gente pode usar em diferentes sentidos dependendo do contexto. Por exemplo, o verbo passar. Passar, né? O verbo passar, quando você está falando que você quer passar em algum lugar, então você fala, eu vou dar uma passadinha aí na sua casa, né? Então, ele está querendo dar o sentido de uma visita, né? Você vai estar indo à casa de alguém, aquela pessoa, mas aí a gente tem esse jeitinho, né, diferente de falar, usando o passar, dizendo que eu vou dar uma passadinha aí na sua casa, querendo dizer no sentido de visitar alguém, ou seja, você ir na casa de alguém. A gente pode usar esse mesmo verbo, passar, para dizer, hoje eu preciso passar roupa. Passar, você pega o verbo de passar e diz que vai passar a roupa. Então, o sentido aqui do passar roupa é totalmente diferente do sentido de passar na casa de alguém. No primeiro, a gente está querendo dizer que vai dar uma passada, uma visita na casa de alguém. Agora, no passar roupa, já é outra atitude, já é outro contexto. Mas repare que o verbo é o mesmo. Então, o verbo, dependendo do contexto, ele pode ganhar novos significados. E um verbo que a gente vai falar hoje lá no hebraico é o verbo לקחת. לקחת é um verbo, de todos os verbos, eu acho que no hebraico é o verbo que pode ser aplicado mais vezes em diferentes contextos. Ele pode ter diversos significados. Eu vou falar aqui para você 4 significados diferentes que esse verbo, dependendo do contexto, lembra-se, o que vai definir o significado dele vai ser o contexto, ou seja, a situação que está sendo narrada ali, contada, falada, é a que vai decidir qual vai ser o real significado desse verbo. Então, vamos lá. O לקחת pode ser aplicado em 4 sentidos principais, tá? Pegar, levar, tirar e tomar. Ou seja, essas 4 ações, que são ações básicas, né? A todo instante a gente está dizendo que quer pegar alguma coisa, que quer fazer, quer tirar alguma coisa, tomar alguma coisa, levar. Enfim, são ações naturais, corriqueiras, né? Que sempre estamos dizendo, falando, fazendo. Então é normal que a gente esteja com esse verbo, né, no dia a dia, no cotidiano, ou seja, por isso que nós estamos falando sobre ele, porque é um verbo muito usual, é um verbo que está no dia a dia e que é importante você ter no seu vocabulário, é importante você aprender sobre ele. Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar com diferentes exemplos como é que a gente pode aplicar, né, o verbo לקחת dentro de cada um desses principais sentidos que eu estou dizendo aqui, que é pegar, levar, tirar, tomar. A gente vai ver um exemplo de frase com cada um desses sentidos. Vamos lá? Vamos começar falando pelo sentido de pegar.
Vamos ver um exemplo? O sentido de pegar. Vamos ver o exemplo da frase. אתה לא יכול לקחת את התיק שלי. אתה לא יכול לקחת את התיק שלי. O que ele está dizendo aqui nessa frase? Essa pessoa está dizendo: você não pode pegar a minha bolsa. Você não pode pegar a minha bolsa. אתה לא יכול, não pode, לקחת, pegar. Aqui ele está no sentido de pegar, né? Você ir lá e pegar algo de algum lugar. Então, אתה לא יכול לקחת, você não pode pegar את התיק שלי. A minha bolsa, né? תיק, bolsa, né? Bolsa. שלי, meu, minha, né? את התיק שלי. Então, essa frase está aqui apresentando o verbo לקחת no sentido de pegar. אתה לא יכול לקחת את התיק שלי. Então, quando eu quero dizer que você pode ou não pode, aqui a frase está no negativo, mas não quer dizer que a gente vai usar o לקחת apenas no sentido negativo, não. Essa frase é apenas um exemplo, mas aqui você pode usar o לקחת no sentido de pegar, tanto seja positivo ou negativo, ou seja, pode ou não pode pegar alguma coisa, mas aqui a gente está com uma frase negativa e eu estou dizendo para esta pessoa que ela não pode pegar a minha bolsa. Então, לקחת, neste contexto, está com o sentido de pegar. אתה לא יכול לקחת את התיק שלי. Então, agora nós vamos ver o sentido de levar. Levar, né? A gente já viu o sentido de pegar. Agora a gente vai ver um exemplo de frase usando o לקחת no sentido de levar, levar algo, levar alguém, levar alguma coisa. Vamos ver a frase? Seguinte frase. אני יכול לקחת אותך לאכול משהו? É uma pergunta. Eu estou perguntando. אני יכול לקחת אותך לאכול משהו? O que essa frase está querendo dizer? Eu posso levar você para comer algo ou alguma coisa? Eu posso levar você para comer alguma coisa? É uma pergunta, né? É uma pergunta que está soando mais como um convite, né? Eu estou falando, converso com a pessoa, é como se eu estivesse convidando ela para sair. Então eu estou dizendo, אני יכול לקחת, eu posso levar אותך, você, לאכול משהו, para comer alguma coisa? Então é tipo um convite, né? Mas veja que no sentido aqui eu estou convidando a pessoa ali para sair, para ir a algum lugar, mas eu estou me oferecendo assim no sentido de levar ela para algum lugar, né? Então o sentido no contexto aqui, o לקחת, está sendo aplicado no sentido de levar, levar. Então eu estou perguntando a essa pessoa, eu posso te levar para comer alguma coisa? Então aqui repare, lembrando do primeiro exemplo, do sentido de pegar, que é totalmente diferente, né? Aqui eu não estou falando que eu vou pegar a pessoa e levá-la para comer alguma coisa, não. Aqui eu estou perguntando se eu posso levá-la para comer alguma coisa. Então aqui está num sentido, num contexto já totalmente diferente. Aqui eu estou no sentido de uma conversa, de um convite e tal, e eu estou me oferecendo, eu estou perguntando a esta outra pessoa se ela deseja que eu a leve a algum lugar, leve para comer alguma coisa. Então, לקחת, neste exemplo, ele está no sentido de levar, levar algo. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser N coisas. Não quer dizer que isso é usado para pessoa, para coisas, não. É usado para tudo, mas aqui está no sentido de levar. Agora, vamos ver uma terceira forma, um terceiro sentido que a gente pode aplicar o verbo לקחת. Agora, no sentido de tirar. Tirar algo, tirar alguém de algum lugar, de alguma situação, não importa. Também não importa se é pessoa, se é objeto, não importa. É você tirar alguma coisa ou alguém de algum lugar, alguma situação.
Então vamos ver um exemplo com frase para a gente entender melhor? Vamos lá. Na frase, אני רוצה לקחת את הבגדים מהארון. אני רוצה לקחת את הבגדים מהארון. O que eu estou querendo dizer com essa frase aqui? Eu quero tirar as roupas do armário. Eu quero tirar as roupas do armário. É exatamente isso que eu estou dizendo aqui nesta frase. אני רוצה לקחת את הבגדים, ou seja, eu quero tirar, né? לקחת, aqui o verbo de novo, só que aqui no sentido de tirar. Não é pegar, não é levar. Aqui o sentido é tirar algo de algum lugar. Então eu estou querendo tirar as roupas do meu armário, do armário, né? Então a frase fica אני רוצה, eu quero, לקחת, tirar, את הבגדים, ou seja, as roupas, né? Eu estou direcionando o que eu quero tirar, o objeto, né? As roupas, את הבגדים מהארון, ou seja, eu quero tirar as roupas do armário. Geralmente é assim que a gente vai falar. Eu quero tirar algo, mas eu quero tirar esse algo da onde? Eu tenho que dizer. Eu quero tirar as roupas do quê? Da onde? De mim, do armário, do quarto? De onde é que eu quero tirar? Então, geralmente a frase vai ser construída dessa forma. Eu quero tirar algo de algum lugar. Então, אני רוצה לקחת את הבגדים מהארון, ou seja, eu quero tirar as roupas do armário. Vê que aqui nesse sentido de frase, a gente está aplicando num contexto de que quero tirar. Vê que é o mesmo verbo, gente, não muda, tá? Então o verbo aqui, לקחת, está sendo aplicado novamente na frase, mas agora com o sentido de tirar, tá? Agora, por último, o quarto sentido que eu trouxe aqui nesse vídeo, que é o sentido de tomar. Tomar água, tomar remédio, tomar coisas, beber, no sentido de beber. Aí você pensa assim, mas já existe um outro verbo, né, no hebraico para dizer que eu quero beber alguma coisa, que é o verbo listot, né? Listot, se você já conhece esse verbo, listot é o verbo originalmente que quer dizer beber, né? Eu falo, eu quero beber alguma coisa, eu falo, אני שותה, eu quero beber, né? Eu bebo alguma coisa, אני שותה, ou se eu vou querer dizer, eu quero beber, אני רוצה לשתות משהו, eu quero beber alguma coisa. Então, esse é o verbo geralmente que é utilizado para dizer que quer beber. Aqui nesse contexto, לקחת pode ser aplicado também, tá? Geralmente se você estiver num ambiente de hospital, de consulta médica, esse tipo de vocabulário médico e tal, você vai lá e o médico te manda tomar, né, pílulas, tomar remédios, tomar um medicamento. Ele com certeza vai usar o לקחת no sentido de tomar. Pode ter certeza. É praticamente certo, 100% certo que ele vai usar esse vocabulário, esse verbo nesse sentido para você. Então, vamos até ver um exemplo para a gente entender melhor? Vamos lá. הרופא אמר שאתה צריך לקחת את התרופות. תרופות. O que essa frase quer dizer? O médico disse que você precisa tomar os remédios ou os medicamentos, tanto faz, né? Então, ele está dizendo aqui que a pessoa está relembrando alguém que o médico disse para ela que ela precisa tomar os remédios dela, né? Ela precisa tomar. Então, veja que aqui o verbo לקחת, ele está aparecendo novamente, mas aqui no sentido de tomar. הרופא, o médico, אמר, disse, שאתה צריך, que você precisa לקחת, tomar, את התרופות, תרופות, ou seja, você precisa tomar os medicamentos, os remédios. Ou então, aqui nesse contexto,
que eu falei aqui, apresentando o contexto aqui no meio de que médico, você como se você tivesse se consultado com um médico. Então, ele vai usar com certeza o לקחת no sentido de tomar o remédio, tomar a pílula, tomar o medicamento. Então, esse verbo לקחת pode ser aplicado também no sentido de tomar. Então, aqui a gente apresentou 4 sentidos diferentes, né? 4 sentidos diferentes que a gente pode ter o verbo לקחת aplicado em contextos, né? Ele pode então ter significados como pegar, levar, tomar e tirar, como a gente viu 4 exemplos de frases diferentes onde o verbo לקחת pode ser aplicado, pode ser usado. Como bônus desse vídeo, né? Porque apesar daqui a gente está falando aqui dos contextos, né? No dia da linguagem, do dia a dia, das coisas onde a gente pode aplicar o verbo לקחת. Só que o verbo לקחת, ele não tem apenas esses significados exatos, né? Que a gente deu aqui os exemplos. Ele também é utilizado para formar várias expressões. Eu trouxe 2 exemplos de expressão que a gente pode formar com esse mesmo verbo לקחת em hebraico. E são expressões muito utilizadas e eu vou dar exemplos de frase como é que você pode aplicar essas expressões. A primeira expressão é a expressão לקחת בחשבון. לקחת בחשבון. O que essa expressão meio estranha quer dizer? Ela quer dizer aquele famosa expressão que também existe no português, que é tipo, você leva em conta, leva em consideração isso assim, assim, assim. Não, releva, tipo assim, leva em consideração, poxa. Não tem essa expressão, esse jeitinho de a gente falar em português? Pois é, em hebraico também tem uma expressão quase que equivalente, né? Que é לקחת בחשבון. לקחת בחשבון. Vamos ver um exemplo rapidinho de frase, como é que a gente pode aplicar essa pequena expressão em hebraico? Vamos lá. Na frase, עלינו לקחת בחשבון את המצב. עלינו לקחת בחשבון את המצב. Nós devemos levar em consideração a situação. Tipo assim, é uma frase bem comum que a gente também diria no português. Vamos levar essa situação em consideração. Calma aí, tipo assim, nesse sentido. Então, é isso que essa frase quer dizer. עלינו לקחת בחשבון את המצב. עלינו לקחת בחשבון את המצב. Ou seja, nós devemos levar em consideração a situação, né? É tipo assim, é você dar um porém à situação, é você dar ali uma relevada, né, na situação, em alguma coisa, em algo que está acontecendo. Então, aqui nessa frase a pessoa está dizendo que eles devem, né, nós devemos levar em consideração a situação, né? A gente deve compreender, é no sentido de a expressão que a gente pode encontrar muito em hebraico. É a expressão לקחת ברצינות. Então, essa expressão, ela é literalmente também uma expressão equivalente que temos aqui no português, que é você leva a sério. Tipo assim, leva a sério esse assunto? Dá pra você levar a sério? Estou falando sério, leva a sério o que eu tô falando. Tipo assim, nesse sentido mesmo, levar a sério alguma coisa, levar a sério uma situação, levar a sério o que está sendo falado. Vamos ver um exemplo de frase para a gente entender como é que a gente pode aplicar isso? A frase אני רוצה שלקחת ברצינות את מה שאמרתי. O que essa frase está querendo dizer? Eu quero que você leve a sério o que eu te disse. Exatamente no contexto no que eu disse anteriormente. אני רוצה שלקחת ברצינות את מה שאמרתי. Ou seja, eu quero que você leve a sério aquilo que eu te disse. Então, nesse exemplo aqui da expressão, eu quero que você leve a sério. Eu quero que você leve a sério. Então, repare bem
como lakart, tem múltiplas facetas, né? É um verbo que pode ser aplicado em diferentes sentidos. Nessa expressão aqui, ele está levar a sério. E essa expressão, assim como a primeira, também é muito utilizada em hebraico, na linguagem do dia a dia, tá? E é utilizada dessa forma, nesse sentido, e dessa forma dentro de uma frase. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Muitas pessoas tinham pedido mais um exemplo para continuar fazendo essa ideia, né, de você ter uma palavra e os contextos diferentes, ou seja, os significados, os N significados que essa palavra pode ter e que pode ser aplicada. Então, a gente trouxe mais esse verbo, que é um dos verbos mais legais, que tem mais amplos significados no hebraico. Então, por hoje é só isso. Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado tudo claro para você e eu te aguardo para a nossa próxima aula, mini aula de hebraico. Shalom!